O que é que o livro O Alto da Compadecida de Ariano Suassuna tem a ver com o pai do cordel? Fica até o final do vídeo que você vai entender. Eu fui provocado para fazer uma instalação numa festa junina de uma escola há alguns anos atrás. O tema da festa era Nordeste, cultura nordestina. Então, diante disso, comecei algumas pesquisas e acabei descobrindo coisas muito interessantes e que me fizeram ficar apaixonado a partir daí por alguns autores, alguns artistas e por alguns personagens da cultura nordestina. Cordel era conjunto de obras de pequeno, pouco ou quase nenhum valor. Por isso, os artistas que produziam os cordéis chamavam o cordel de folheto. Com o turismo e com os meios de comunicação nominando como cordel, esse nome ficou e os artistas foram se adaptando e acostumando com essa denominação. J. Borges, em uma entrevista que virou livro, afirma que Leandro Gomes de Barros é o precursor do cordel brasileiro. Ele foi o primeiro a usar a tipografia e começou a vender em feiras e praças. Ele diz: no princípio do século passado, o Leandro desbravou a literatura de cordel para vender em praças e feiras. Foi preso muitas vezes como marginalizado e foi humilhado demais. Quando saía da cadeia, pegava os folhetos dele e ia vender na praça, na parada de bonde, na igreja, onde tinha uma concentração de gente. Ele ia lá vender cordel. Em 1976, em uma crônica publicada no Jornal do Brasil, Carlos Drummond de Andrade afirma: certamente mal informados, 39 escritores num total de 173 elegeram por maioria relativa Olavo Bilac príncipe dos poetas brasileiros. Atribuo o resultado à má informação, porque o título a ser concedido só podia caber a Leandro Gomes de Barros, nome desconhecido no Rio de Janeiro, local da eleição promovida pela revista Fonfon, mas vastamente popular no norte do país, onde suas obras alcançaram divulgação jamais sonhada pelo autor do Ouvir Estrelas. E Drummond ainda critica um pouco essa produção cultural no momento onde alguns autores tinham grande chance de produzirem por causa das livrarias, dos jornais, das revistas, e outros eram desconhecidos porque não tinham acesso a esses meios de comunicação. Nada contra Olavo Bilac, mas uma observação importante de uma realidade brasileira extremamente desigual. Parece hoje, né? Por causa de nomes desconhecidos e personagens ainda não muito conhecidos, é que nós nos inspiramos para fazer uma instalação para essa festa junina, e aí começamos com todo um trabalho de apresentação, pesquisa e aulas sobre os personagens, sobre essas histórias, produção de xilogravuras, produções de texto e também de aulas de dança e de ritmos específicos da região do Nordeste. Depois desse processo de um contato um pouco maior com autores, personagens, ritmos da cultura nordestina, nós começamos a produzir a instalação em peças de 2 por 1,5, em reproduções de xilogravuras com esses personagens contados por esses autores. Mas aí você pode me perguntar: mas Ronan, por que então a provocação inicial do vídeo e essa enrolação toda que você fez até aqui? Qual a relação do Alto da Compadecida de Ariano Suassuna com o pai do cordel brasileiro? O Ariano Suassuna se inspira em 3 histórias para construir o seu roteiro. 2 dessas histórias são do Leandro Gomes de Barros. Primeira, o dinheiro. Lembra da história do cachorro que morreu e os donos, o padeiro e sua esposa, queriam enterrá-lo? E enterrá-lo de forma cristã, com direito à bênção do padre, caixão e enterro no cemitério. Mas para isso, eles tiveram que pagar um tanto por fora para o padre. 2. Lembra que o João Grilo e o Chicó queriam vender um gato que defecava dinheiro para o padeiro e a esposa do padeiro? A história original é o cavalo que defecava dinheiro. E é por causa desses personagens e desses autores extremamente importantes para a cultura do Brasil que nós nos inspiramos e produzimos essa instalação que é intercalada com Chitão e com as imagens
tantos personagens importantes para a nossa cultura. Algumas dessas peças se estragaram no processo porque é um processo construído a várias mãos, é um processo coletivo. Eu e Luca Mirang orientamos as pessoas para que elas fossem nos ajudando a produzir as peças. Muitas crianças participaram do processo. O resultado final foi muito interessante porque no momento da festa, crianças e as pessoas envolvidas nessa festa estavam extremamente conectadas com muito do que foi vivido nesse processo. Confira na descrição do vídeo alguns links e algumas dicas da semana. Espero que você tenha gostado do vídeo e da nossa instalação e até a próxima semana. Tchau!